Amém. Vamos estar, irmãos, orando, nós damos início ao nosso culto, começando a orar por nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e te agradecer, Senhor, o Senhor permitiu que estamos aqui mais uma vez, Senhor, para atuar louvores e glórias ao seu nome. Para também, Senhor, para te agradecer, Senhor, pela nossa vida, Senhor, por cada família, aqueles presentes e aqueles que ainda não chegaram. Senhor, abençoe, Senhor, todo o nosso Deus, abençoe todo o Estado, Minas Gerais, todo o Brasil, Senhor, abençoe todos os seus filhos sobre a terra. Seu Espírito, Senhor, venha passear no meio do louvor das orações do Espírito Santo. Senhor, possa estar firmando nossos passos, Senhor, em direção a Cristo, Pai. Não nos deixe ficar com receio, com preguiça, com medo, Deus, e achando que as coisas são difíceis, Deus. Nós sabemos que o Senhor é tudo possível. Senhor, possa estar abençoando as famílias, os leitos mais jovens, mais idosos, Pai. Senhor, possa estar curando e sarando as feridas, Deus. Senhor, possa estar, Senhor, libertando os espíritos, Deus. Senhor, possa estar confortando os corações culpados, nós sabemos que o Senhor é. Nós não sabemos, Senhor, mas o Senhor vem nos favorecer, Pai. O Senhor vem nos fortalecer, o Senhor vem nos proteger com a sua mão poderosa. O Senhor nos dê ânimo, Pai. O Senhor abre o nosso coração. Abençoe nesses pequenos, Senhor, agora. Fica na terceira, igual, igual, seja dos empresários, dos funcionários, cada filho seu, Senhor. Eu reconheço que não há outro Deus além de ti. Te peço a sua proteção para todos nós, Pai. Fique conosco, Deus, lá no nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aquela palavra que vai ser pregada, que vai ser colocada no nosso coração nessa noite, Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nosso lado. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos cantar o Senhor 105, cantar ele. Eu creio nesse Deus tão poderoso, tão grande e imenso.
Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe. Que bom ver cada um de vocês. Deus abençoe muito, muito o coração, a mente, o lar. Muito bom ter a Vanessa com a gente. Deus abençoe. Eu convido-os a abrir um Salmo 104. Salmo de número 104. Esse salmo é um salmo que, de uma maneira muito especial, nos faz lembrar quem é o nosso Deus. Esse Deus que se faz presente e como Ele se faz presente no nosso dia a dia, ao nosso redor. Esse Deus que se faz presente aqui essa noite, que nos acolhe e recebe este culto de todo o nosso coração. Salmo 104 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos repetir? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então aqui há um convite para nós bendizermos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, toda a nossa alma, bendizer ao Senhor. Por quê? Aí o salmista vai discorrer quem é o Senhor. Ele diz assim: Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Vocês já pararam assim numa tarde, ficaram olhando o céu, vendo as nuvens e vendo figura nas nuvens? O salmista, quando olhava para a grandeza de Deus, ele ficava imaginando Deus presente em todas as coisas. Você já teve esse tempo de olhar e contemplar a presença de Deus em todas as coisas? Ou você leva uma vida muito corrida e não dá tempo? Você já viu Deus no seu trabalho? Você já conseguiu enxergar Deus dentro do seu trabalho? Naquilo que você está fazendo? Porque é isso que o salmista tem feito. Ele tem enxergado Deus no meio da sua rotina, no seu dia a dia. Ele continua e diz assim, versículo 4: faz os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Ele fica imaginando, ele fica parando. Gente, olha que bênção é você parar e ficar pensando nas coisas. Ficar pensando, olha, como que a terra é firme? Como que eu consigo andar em segurança? E aí ele fala, só pode ser Deus. Deus deve ter feito um fundamento muito bom aqui. Ele deve ter feito uma base muito boa. Olha que coisa boa. Você já conseguiu, além de enxergar a Deus, pensar como Deus, Ele preparou todas as coisas para que você estivesse onde você está? E ele continua e diz assim: tomastes o abismo por vestuário e o cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Ele está falando de uma transformação em todo o planeta. Ele está falando sobre Deus, a presença de Deus transformar o planeta, fazendo com que ele esteja conforme os seus próprios planos. E você já pensou que você está onde está porque Deus preparou esse lugar para que você estivesse? Às vezes a gente está em alguns lugares que a gente não consegue dar graças a Deus, porque tem muitas pessoas que onde estão dizem assim, aqui é um lugar terrível. Eu já ouvi pessoas dizer assim, pastor, ali é um inferno. Você já imaginou você e eu, nós pensarmos que o lugar de repente do trabalho, ou o lugar que nós moramos, comparado a um inferno? Será que foi isso que Deus preparou para que nós estivéssemos vivendo? Nós temos que começar a entender que Deus, onde nós estamos, Deus preparou este lugar para que nós estivéssemos ali. Por isso que a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem. O salmista não perde isso de vista.
Então olha como começa, parece que começa com uma brincadeira, parece que começa, eu penso na imagem de uma pessoa deitada na grama, verde, olhando para o céu e vendo as nuvens. Aquela ali parece um cachorro, aquela ali parece um sapo, aquela ali parece um urso. E de repente ele fala assim, olha, aquele ali parece Deus, passando como ventos. E ele começa a perceber que todas as coisas são criadas por Deus. E se são criadas por Deus, há a presença de Deus em todas as coisas. Você crê nisso? Há a presença de Deus em todas as coisas. Inclusive no nosso lugar de trabalho, inclusive dentro da nossa própria família, há a presença de Deus. Por isso que o salmista, volta no primeiro versículo, por favor, Mateus. Ele faz esse convite, e é um convite desafiador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos novamente? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E se você continuar lendo o salmo, você vai percebendo que o salmista tem experimentado de Deus constantemente. E é esse é o convite para nós essa noite. Experimentar mais de Deus constantemente. Mas há uma coisa que nos atrapalha nessa questão: o nosso pecado. Então vamos confessar. Porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Amém? O diabo não pode nos acusar de nada do que Deus já nos perdoou. O Senhor não nos cobrará nada daquilo que Jesus Cristo já pagou. Por isso que a palavra diz: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, nós vamos ter esse tempo de oração na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, felizes, porque mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos, as lutas, mesmo diante de todas as dúvidas que temos, que afligem o nosso coração e a nossa mente, mesmo diante, ó Deus, de tamanha fragilidade, pois nós somos tão frágeis, Senhor, nós sabemos que nós podemos descansar no Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, é tremendo, é poderoso, e o Senhor nos chama a nos abrigarmos em Ti, para que nós possamos nessa noite bendizer ao Senhor, e que possamos fazer em todo o tempo, que possamos fazer com todo o nosso coração. Por isso, perdoe os nossos pecados, Senhor, sonda-nos, conhece, vê se em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Que o Senhor possa sondar o meu coração, o coração dos meus irmãos. O Senhor possa sondar o coração do Arthur. O Senhor possa sondar o coração de cada homem e mulher, cada criança, cada adulto. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar com a Tua presença, desde o mais jovem ao de mais idade. Que o Senhor possa transformar-nos e tornar-nos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, porque nele nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Receba a nossa gratidão e receba os louvores que cantaremos ao Senhor agora, que nós possamos cantá-lo de todo o coração e o Senhor possa recebê-lo no teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós colocamos de pé, a gente louvar, agradecer esse Deus que é digno, toda a honra e toda a glória, saber que Ele nos ama, Ele vai voltar para a nossa igreja, e esse possa ser o cântico em nossos lábios. Amém?
nós podemos confiar que Deus vai voltar, porque Deus nos amou de uma forma sem igual, deu seu único filho, e que o nosso coração possa ser grato por esse sacrifício, que o nosso coração possa conseguir ao mínimo compreender, ou tentar entender o preço que Jesus pagou por nós. Irmãos. Teu
Senhor, se entregando por nós. Ele é alegria, né, que habita no nosso coração, e que esse nome, o nome de Jesus, ele que é o nome acima de todo nome, nós possamos cada dia mais nos render diante dele, e que possamos cada vez mais estar aptos, estar prontos a ouvir a voz dele. Amém, irmãos? Deus, nós exaltamos e agradecemos ao Senhor. O Senhor é muito digno, Pai, merecedor de toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigado, Deus, pelo sacrifício, Deus, de Jesus na cruz. Muito obrigado, Pai, que aqueles escravos, Pai, eram para nós, eram para mim, mas o Senhor, com o teu grande amor, o seu único filho, tomou para si, Pai, as nossas dores, as nossas transgressões, nos lavou, Pai, com o teu sangue, Deus, e assim nos fez próximos do Senhor, fez amigos do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o véu se rasgou, e hoje nós podemos ouvir, ó Deus, a tua voz, sentir, ó Deus, o teu amor, ó Pai. Podemos pronunciar o teu nome, proclamar o teu evangelho, ó Pai, como a palavra do Senhor. O Santo, Deus querido, um dia, ó Pai, o Senhor possa nos fazer compreender o tamanho desse amor, ó. O Senhor, ó Pai, possa mover o nosso coração, ó Deus, a cada dia, ó Pai, para que possamos compreender, ó Pai, esse amor, ó Deus, e assim retribuir, ó Pai, ao nosso próximo, ó Deus, uma porção, ó Deus, do que o Senhor teve por nós. Tantos perdidos, ó Deus, tantos
pelas pessoas, ó Pai, caminhando para a perdição, Deus, entregues ao mundo, Deus, às mãos do maligno, Deus, mas que o Senhor possa nos enviar, ó Deus, a demonstrar teu amor, a viver, ó Deus, teu evangelho, a poder, ó Pai, ser usados pelo Senhor, ó Pai, como instrumentos, ó Deus, afiados, ó Pai, e que assim, ó Pai, o mundo possa, ó Deus, conhecer, ó Pai, esse grande amor que provém de Ti, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, o Senhor, Pai, que nos amou com esse amor tão grande. O Senhor que se preocupa conosco, Deus, em cada, Pai, mover que acontece em nossas vidas, Deus, em cada ato que acontece em nossas vidas. O mover do Teu Santo Espírito vem de encontro, Pai, aos nossos corações, com canções, com palavras, ó Deus. Vem de encontro, Pai, através do irmão. Mas que nesta noite, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito possa mais uma vez vir através da Tua Santa Palavra, Deus. E que ela possa achar, ó Pai, o solo fértil, ó Deus, em nossos corações. E que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Pai, que nesta noite, ó Pai, o Senhor nos confronte, Deus. Pai, que nesta noite, ó Deus, nós possamos sair daqui mais arrependidos, ó Pai, pelo nosso viver e disposto, ó Pai, a cumprir a Tua vontade, o Teu desejo. E que nós possamos assim, ó Pai, cada dia mais viver o Teu Evangelho, viver o Teu amor, viver o cristianismo, ó Deus, de uma forma exata, Pai, como o Senhor quer, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus. Dê-nos, Pai, porção dobrada, Pai, a Tua palavra, para que assim, ó Deus, nós possamos viver o Teu amor, viver o que o Senhor quer de nós. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado, Pai, pelos cânticos. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra já ministrada. Mais uma vez, ó Deus, continue, ó Pai, a falar. E assim nós oramos, ó Deus, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tá? Passar os avisos. Bom, mais uma vez é uma alegria, né, nós estarmos aqui essa noite. Louvamos a Deus pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe a irmã Nilza, que está lá em casa. Deus abençoe a Alice, Deus abençoe. Muito bom. Deus abençoe a recuperação do nosso irmão. A gente continua em oração. Aos irmãos que estiveram pela manhã, para alguns, na hora da gente sair, eu pedi oração pela minha sogra, a dona Lídia. Na hora de saída, a gente me ligou e disse que ela passou mal, que a minha cunhada, a Carmelina, tinha levado ao hospital. Ela está com 90 anos, a gente ficou preocupado. E a gente disse que ela teve a pressão aí 9/5. Aí ela foi para o hospital, a Jéssica passou branca, depois saí daqui, muito feliz, minha mãe veio aqui pela manhã, eu deixei minha mãe em casa, peguei a Giné e fomos para o hospital. Aí com a graça de Deus ela melhorou, ficou até umas 3 horas da tarde lá, se atendia e voltou para casa. Então ela teve um desarranjo intestinal e por conta disso a pressão caiu, porque ela está na idade. Mas a médica fez por 2 vezes exame de sangue e eletro, então graças a Deus ela está melhor, está em casa, está melhor, já não está mais com a cor branca, já recobrou a cor, tudo. Então eu agradeço as orações também dos irmãos e já quero agradecer o carinho de vocês pela surpresa de quinta-feira. E muito mais ainda que a surpresa, por podermos cultuar ao Senhor de uma forma tão especial como foi o culto de quinta-feira. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês tiveram um trabalhão, mas obrigado mesmo. Deus os abençoe. Eu quero também colocar para a igreja o evangelismo que nós teremos agora, sábado. Então, dia 2, finados. Nós teremos evangelismo como foi no ano passado. Nós iremos para a entrada do cemitério
Com a graça de Deus, e se Deus assim permitir, montaremos 3 tendas, né? Não é uma de Moisés, uma de Elias, né? Mas 3 tendas para que a gente possa estar distribuindo ali, abençoando o povo do Brasília que for ao cemitério, com um lanche, um café da manhã, com a palavra de Deus e com as nossas orações, o nosso abraço, o nosso sorriso, a nossa presença, como Cristo Jesus tem feito conosco e fará sempre através de nós. Então nós vamos colocar no grupo a lista hoje ainda. Aqueles irmãos, nós nos baseamos na lista do ano passado, aumentando um pouquinho só a quantidade, porque nós temos fé e esse ano o pessoal vai aderir de uma forma melhor. No ano passado o pessoal ficou meio desconfiado, mas mesmo assim foi tudo. No ano passado nós entregamos mais de 200 Bíblias, né? Nós entregamos mais de 200 Bíblias. Esse ano nós temos 100 Bíblias. E nós desejamos entregar essas 100 Bíblias. Só que eu preciso muito da ajuda de vocês. Por quê? Porque as 100 Bíblias estão exatamente como essa, novinha, lacrada. E a gente não pode entregar desse jeito. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer aquela dedicatória na primeira página da Bíblia. E aí, eu preciso que aqueles que puderem levar umas Bíblias para casa para fazer a dedicatória, ajudaria muito, a quantidade que você puder. Só tem uma questão: como nós estamos perto já na semana, nós precisaríamos que essa Bíblia retornasse aqui para a igreja quinta-feira no máximo. No máximo aí sexta-feira, no máximo, de manhã. Mas seria muito bom até quinta. Por quê? Porque nós vamos carimbar para a gente poder distribuir no sábado. Então, se você puder pegar para escrever 100 Bíblias, se a gente pegasse 10 pessoas, seriam 10 Bíblias por pessoa. Mas nós não temos só 10 pessoas na igreja, nós temos mais. Então, quanto mais pessoas pegarem, menos ficaria pesado para cada um. Então, se você puder pegar lá atrás, as Bíblias estão ali atrás. É só você pegar a quantidade, levar, depois trazer escrita para a gente distribuir sábado. Tá? Então nós temos 100 Bíblias. Também seria bom você já dar um ok, olha, eu vou ajudar. Para quê? Porque nós precisamos ter algumas frentes de trabalho nesse dia. Por exemplo, nós precisamos de pessoa que venha aqui de manhãzinha para ir com o Walter, reservar o lugar e já montar as barracas assim que puder, né? As tendas. Nós estamos precisando de uma tenda emprestada, bem? Então agora nós já temos 3 tendas para a gente montar as tendas no lugar que nós montamos no ano passado. Nós precisamos de pessoas para ajudar, né? Pegar as coisas daqui, levar para a tenda, quando estiver acabando, vier aqui buscar mais. Pessoas para estarem na tenda servindo, pessoas para estarem disponíveis para orar com quem precisa, para entregar um folheto, para entregar uma Bíblia. Então tem bastante serviço, ajudar a montar, ajudar a desmontar. Então nós precisamos de vocês. Agora, dia 2 é domingo. Então, domingo nós não teremos a escola bíblica dominical aqui, porque nós estaremos lá na entrada. Então convido todos a irem para lá diretamente. Se você não puder chegar, pastor, eu não consigo chegar às 6 horas da manhã, eu não consigo chegar às 7 horas da manhã, eu consigo chegar às 9, 10, vá. A sua presença é muito importante, tá bom? Mas eu só consigo chegar no final. Ótimo, você vai ajudar a gente a desmontar, não tem problema. Então, não deixe de estar. Quem não puder, ore de casa, ore de onde você estiver, peça a bênção de Deus, a proteção, para que Deus possa abrir as portas. Então nós contamos com todos, desde as crianças aos adultos, idosos, nós contamos com cada um de vocês. Ninguém aqui é descartado nessa obra, todos nós somos convocados a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Dia 2, então, nós estaremos, se assim Deus permitir, na entrada do cemitério, abençoando a vida de pessoas ali. Reserve a data do dia 15 de novembro, ao sábado,
para nós passarmos um dia lá no sítio Canaã, com toda a família. Você pode convidar pessoas, você pode levar familiares, mas vá para a gente estar junto. Aqui a gente sempre encontra correndo, lá é uma oportunidade da gente passar o dia junto. Nós vamos preparar um almoço, vamos almoçar lá. O lanche da tarde, aí eu peço para que você leve o lanche da tarde. E aí a gente vai juntar o lanche da tarde com todo mundo, fazer um grande piquenique, né, para a gente comer junto. Mas o almoço, a igreja, ela vai dar de presente para nós. Tá bom? A nossa igreja, inclusive, vai dar de presente para nós. Igual foi da outra vez, a gente contratou uma pessoa, foi lá, fez, servimos, comemos. Então, reserve o dia 15. E último aviso bem rápido. Último sábado do mês de novembro será o nosso bazar. Como que vai ser o bazar esse ano? E nós estamos aceitando as doações, contamos com os irmãos e as irmãs para virem organizar as peças, as roupas do bazar. Mas como que vai ser o bazar esse ano? 2 sábados, ao invés de um, vai acontecer em 2 sábados. Como? Vai acontecer no sábado, dia 29, sábado, dia 29 de novembro. Nós deixaremos tudo montado ali para o sábado seguinte, 6 de dezembro. Para quê? Para que a gente dê oportunidade das pessoas adquirirem, né, virem, comprarem, serem abençoadas e abençoar missões. Por que isso? Primeiro, porque o pessoal sempre pergunta, mas não vai ter outro, não vai ter sábado que vem. Segundo, porque o pessoal, tem muitas pessoas que vão receber a primeira parcela do 13º ali para o final de novembro. Tem outros que vão receber o pagamento no começo de dezembro. Então, para que todo mundo consiga desfrutar do bazar, então nós vamos fazer 2 sábados. Nós precisamos da igreja para os 2 sábados. Às vezes só pode nenhum, então vem nenhum, para a gente montar as equipes para os 2 sábados. Agora, a turma do primeiro sábado só vai montar. A turma do segundo sábado só vai desmontar, né? Porque a gente vai deixar o bazar montado. A única diferença é abrir o meio ali para a van guardar, mas depois o bazar está pronto para o sábado seguinte. Ore por esse bazar, ele tem sido bênção. Muitas pessoas já têm procurado a igreja, perguntado aos irmãos sobre o bazar. Significa que tem sido bênção na cidade. E esse é o desejo do nosso coração, ser bênção na cidade. Amém? Chamar as crianças da frente, os professores, perseverantes em semana, pastora técnica da equipe, minha Juliana, aniversário de Juliana, 17, a gente está usando. Irmão Francisco, nós, Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão bom olhar para vocês
E ter vocês fazendo parte da minha vida, da minha família, é bom olhar para cada um de vocês e saber que eu não estou sozinho, poder contar com vocês. É muito bom olhar para vocês e falar assim: olha, eles são lá da igreja que eu faço parte. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus. É muito bom. Mas ao mesmo tempo que é muito bom, aperta muito o coração saber que nem todo mundo pode falar isso. Aperta o coração saber que tem pessoas que estão sofrendo terrivelmente porque se sentem sozinhas, porque o mundo não faz sentido para elas, porque elas não têm condições, elas não têm certeza de olhar e encontrar pessoas incríveis como vocês e poder ter a certeza que se procurar qualquer um e falar assim: ore por mim, ore comigo, vai encontrar pessoas que vão se comprometer, que vão orar. Foi muito bom, Ledes, chegar aqui. A primeira coisa que o Ledes perguntou foi da minha sogra. Por quê? Porque teve orando por ela. É muito bom, gente, mas nem todo mundo tem isso. Aliás, é muito difícil encontrar isso fora daqui, fora da igreja de Cristo Jesus. E é muito bom, meus irmãos, porque isso acontece não só aqui, mas se você e eu nós formos para uma outra cidade e de repente a gente precisar de um socorro e encontrar uma igreja de Cristo ali, nós temos a certeza que se eu bater naquela porta, nós não estaremos sozinhos. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim. Melhor ainda é saber que nós somos pessoas que, se alguém bater na nossa porta, Deus nos dá condições de sermos essas pessoas que vão abrir a porta e vão socorrer o necessitado. Deus faz isso conosco. Mas, de novo, isso acontece aqui. Não aqui dentro dessas quatro paredes, mas aqui dentro desse povo que cada dia que passa está se parecendo mais com Cristo Jesus. Está mais parecido com Deus, com o Pai, cada vez mais conforme a imagem e semelhança de Deus, e cada vez menos deformado pelo pecado. Eu quero te convidar a abrir em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, porque eu quero te convidar a olhar a história de um homem que era como nós éramos. Um homem que vivia como nós vivíamos. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vive há tanto tempo aqui dentro, nessa segurança que eu acabei de falar para vocês, que a gente se esquece de onde nós viemos. Há um tempo atrás, eu ouvi assim um breve relato daquele jogador de futebol, Roberto Carlos, aquele lateral que jogou pela seleção brasileira. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar do Roberto Carlos? Que tinha um chute potente. Um chute potente, baixinho, forte, cabeça raspada. E o Roberto Carlos, esse jogador que jogou na Europa e ganhou fama, jogou na seleção brasileira, ele falou uma frase que ficou assim muito marcada para mim, que ele falou assim: olha, eu nunca me esqueci de onde eu vim. Eu nunca me esqueci de onde eu vim. Diz que o primeiro salário dele, que ele recebeu, ele foi lá e comprou um presente para os pais dele. O primeiro salário que caiu na mão dele no futebol, ele foi lá comprar um presente para os pais dele. Ele falou assim: eu preciso agradecer, eu precisava agradecer meus pais de alguma maneira. De alguma maneira. Ele falou: eu sei que o que eu dei para eles não chega nem perto do que eles deram para mim.
mas eu precisava agradecê-los. E essa gratidão vem, gente, porque às vezes a gente não deve se esquecer de onde nós viemos. Porque se lembrar de onde nós viemos, nós seremos gratos onde nós estamos. Porque o onde, ele está atrelado diretamente a quem. E quando nós nos lembramos de onde viemos, nós vamos encontrar Deus. E quando nós olhamos onde nós estamos, nós vamos perceber que Deus ainda se faz presente junto de nós. Então diz assim o texto, Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Lembram que hora que é essa? A primeira hora do dia para eles era 7 horas da manhã. Então 7, 8, 9, 10, 11. Meio-dia, 1, 2, nona hora, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é um horário que o sol está bem quente. E o texto diz assim, então. Vou reler o primeiro versículo, mudando só, atualizando a hora nona para 3 horas da tarde. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração, de assombro, por isso que lhe aconteceu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fale conosco. Abençoe o nosso coração, Senhor. Toque o nosso coração. Toque a nossa vida, Senhor. Transforma-nos cada dia mais e nos torne cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Para a tua glória, para a alegria do nosso coração e para a edificação e bem da tua igreja e para o alcance de toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então preste bem atenção, meus irmãos. Esse homem, ele era levado e deixado à frente da porta do templo, porta chamada Porta Formosa. Vocês sabem por que ela se chamava Formosa? Porque ela era formosa. Era a porta mais bonita. O templo tinha várias portas. Era a porta mais bonita do templo. Mas preste bem atenção. Quando a pessoa olhava para o templo e via aquela porta bonita, tinha algo que atrapalhava o cenário, algo que desentoava. Aliás, não é algo, é alguém. É esse homem colocado à porta. Toda vez que as pessoas chegavam ao templo, e o templo era bonito, os próprios discípulos chamaram a atenção de Jesus e falaram assim: Jesus, você viu que templo? Que templo lindo! Era um orgulho para os judeus o templo. Templo de Jerusalém. Herodes pegou o templo de Salomão e ampliou e tornou o templo uma das maravilhas daquela época. Mármores, tudo bom e do melhor, para agradar o coração do judeu. Então, além do templo ser bonito, ele tem uma porta dentre as portas das ovelhas, ele tem a porta formosa. E em frente à porta formosa do templo tem um homem que de formoso não tem nada.
diz o texto, preste bem atenção, que esse homem, versículo 2, Atos 3:2, esse homem é coxo de nascença. E nós sabemos que a cultura daquela época era uma cultura muito cruel, onde, quando a pessoa tinha algum tipo de deficiência, eles logo colocavam um rótulo, e esse rótulo dizia que ela ou os pais dela pecaram contra Deus. Ou seja, o estado daquela pessoa era uma espécie de castigo. Imagine você sofrer a vida toda com uma deficiência e ainda, além disso, suportar as pessoas nos seus olhares, na sua forma preconceituosa de tratar. Vocês já imaginaram isso? Há um filme, um relato, né? Mas é um filme meio com um tom de documentário chamado Hanami. É sobre uma tribo indígena. Eu assisti esse filme há muito tempo, esse relato histórico há muito tempo, e ontem eu fui lembrado pelo pastor Fábio Ribas, lá na conferência. Ele mencionou para a igreja sobre esse filme. Ele foi missionário entre os índios e ele estava falando da cultura indígena. E esse filme ele relata essa história, onde essa tribo, cada tribo tinha os seus costumes, e essa tribo em especial, por exemplo, se nascesse gêmeos, um dos filhos teria que morrer, porque não podia ter dois iguais, era um defeito. Então eles tinham certos critérios, e esses critérios condenavam pessoas. Agora imagine esse jovem sendo levado à porta formosa do templo, aquela porta bela, onde as pessoas paravam e admiravam, e ele passar a sua vida ali admirando do lado de fora o lugar que Deus criou para que estivéssemos do lado de dentro. Deus não criou a sua casa para que nós estivéssemos do lado de fora. Deus, como Pai, Ele fez da sua casa um lugar da morada dos seus filhos. É isso que Ele fez com o filho pródigo. Lembra o filho pródigo? O filho pródigo, quando ele coloca aquele pensamento, ele diz: os trabalhadores do meu pai têm que comer, então eu vou voltar e vou dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus trabalhadores. Ele está dizendo: eu aceito a minha condenação, morar do lado de fora da casa do meu pai, junto com os seus servos. Mas quando ele chega, o pai não deixa nem ele terminar a frase. A frase que o pai deixa ele falar é: pequei. Sim, o pecado precisa ser reconhecido, precisa ser confessado, precisa ser deixado. Mas quando ele vai dizer: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como os teus trabalhadores, o pai se lança ao seu pescoço, o abraça, o beija, chama os seus servos e diz assim: dá roupa para esse menino, coloca a calçada nos pés desse menino, traz um anel e coloca no dedo desse menino, ou seja, restaurando esse menino, e leva esse menino para dentro. Eu vou fazer um banquete. Ele estava perdido e ele foi achado. Assim como nós estávamos perdidos no dia e fomos achados pelo Senhor, não fomos nós quem achamos o Senhor, foi Ele quem nos achou. Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós não estamos perdidos andando por aí. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês baseada na palavra. Nós nunca estamos perdidos lá fora, sem antes estarmos perdidos aqui dentro. Nunca. Nós nos perdemos aqui dentro do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, que foi dado por Deus, ele se torna um coração duro, se torna pedra. Às vezes a gente olha para as pessoas, elas estão frequentando bocas de fumo, prostíbulos, bares, bebedeiras, baladas que fazem as suas orgias,
E a gente fala assim, tá lá. Lá é, a turma está perdida porque foi lá. Ela não está perdida porque ela foi lá. Ela foi lá porque ela já estava perdida dentro de si mesma. Ela já não se sentia mais filha. Ela já não se reconhecia mais como pessoa. Porque este jovem aqui, esse homem aqui, ele não se reconhece mais como uma pessoa que Deus o criou. Porque desde o seu nascimento, ele é tratado dessa maneira. Vocês já perceberam o que o texto diz? Versículo 2: era levado um homem coxo. Então, às 3 horas da tarde, aqui no horário quente, mas lembra que nós já estudamos? 3 horas da tarde era o horário mais cheio do culto no templo de Jerusalém. Era o horário que tinha mais gente. Então ele era colocado lá porque a chance dele ganhar uma esmola era maior. Mas 3 horas, gente, sentado lá de fora, no sol, no calor, ele ali. Enquanto pessoas passavam, indo e vindo, ele ali, esperando receber uma esmola. E a palavra esmola para nós, qual a sensação da palavra esmola para vocês? Para mim, quando eu ouço essa palavra, a sensação que me dá é que alguém vai me dar aquilo que para ela não serve mais, aquilo que para ela não vai impactar em prejuízo. Então é uma sobra que não vai atrapalhá-la, que não vai fazer falta, que ela já não quer mais, então ela não vai sentir vontade de pegar de volta. Aliás, é igual às vezes a gente fala assim, gente, nós precisamos de doação para o bazar. Aí tem gente que vai lá e fala assim, com essa camisa rasgada aqui, eu estava querendo mesmo desfazer dela, vai lá para o bazar. Porque ela tem dó de jogar fora, porque essa camisa rasgada tem história, então eu vou mandar para o bazar. Então esmola, veja, a camisa rasgada não serve mais, mas eu vou dar para o outro. Melhor uma camisa rasgada do que nenhuma camisa. E a nossa consciência se satisfaz com essa frase. Estou ajudando. Para quem não tem camisa, o que é o fundo? E a gente se conforma com essas coisas. Esse homem estava na porta do templo, em que pessoas que chegavam, elas diziam convictamente que elas estavam indo para o templo entregar o melhor para Deus. Mas elas eram capazes de passar por esse homem e não parar. Pessoas que saíam do templo satisfeitas com o culto foi uma bênção, e passar para aquele homem e deixá-lo lá. E pessoas ainda que seriam capazes de passar e falar assim, o culto foi uma bênção, olha, que bênção o culto, que bênção a palavra, que bênção esse tempo. E deixa um cara desse na porta só atrapalhando, não? Porque são esses tipos de pessoas que o texto nos apresenta. E nós, meus irmãos e irmãs, éramos esse cara sentado na porta do templo, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente não pode se esquecer disso. Nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos, para a gente saber agradecer onde nós estamos. Porque se eu não sei agradecer onde eu estou, eu não vou querer estar. Aí eu não me importo, eu não dou valor. Agora, se eu não me esqueço de onde eu vim, eu não vou querer sair daqui, da casa do Pai. Não. Então, olha só o que acontece com esse homem. O texto diz que ele fica ali para pedir esmolas. E o texto vai apresentar 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que o texto vai apresentar são aquelas que têm boas intenções,
mas não têm nenhum poder. São aquelas que até se compadecem dele, mas elas o conseguem levar somente até a porta. Nada mais. Sabe aquelas pessoas que até ajudam, mas elas não conseguem dar o próximo passo de abençoar? Elas ajudam, mas não abençoam. O que é isso, pastor? Ajuda e não abençoa. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Uma pessoa chega para você e fala assim: pô, me dá um pão, estou com fome. A pessoa que ajuda dá um pão. Ela dá um pão. Ela ajudou, ela deu um pão. Com o pão que ela deu, a pessoa não vai ter fome agora. Agora, a pessoa que abençoa é a pessoa que senta para conversar com ela e fala assim: me conte a sua história. Dá o pão, e a pessoa está com fome, mas diz: me conte a sua história. E ao contar a história, você fala para ela: eu vou te ajudar. E aí você vai ser bênção na vida dela. Então, pessoas aqui que ajudam, a gente encontra muito. Muito. E tem pessoas que ajudam até demais. Quer ver um exemplo? Bêbado. Gente, bêbado não fica sem receber ajuda. Vocês já viram? Ele quer beber e ele consegue. Vocês já viram isso? Quando você está com vontade de tomar uma água gelada, ou tem aqueles que gostam de tomar uma Coca-Cola, você não consegue. Se você não tiver dinheiro, é difícil você conseguir tomar uma Coca-Cola. Estou errado, gente. Mas o bêbado sente vontade de beber uma pinga e ele bebe. E os outros pagam para ele, ele não fica devendo. Os outros pagam. Ajuda, mas não abençoa. Ah, pastor, mas isso é uma ajuda? Sim, mas não deixa de ser uma ajuda. Tem um pessoal que fica na entrada do cemitério de Caxambu. Tem gente que ajuda, levando eles para um tratamento, mas chega lá, deixa lá e vai embora. E tem outros que passam ali na porta do cemitério e ele fala assim: joga uma moeda para ele. O outro passa e joga outra moeda. Ele junta aquelas moedas. Recebeu ajuda. Ajuda, mas nós somos abençoados, chamados a sermos bênçãos. Vocês lembram o chamado de Abraão? Ser tu uma bênção. E a palavra do Senhor diz: e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então esse homem, ele precisa muito mais que ajuda. Ele tinha ajuda. O povo levava, olha só, e ajudavam, olha só. O texto diz assim: punham diariamente, ou seja, diariamente tinha alguém que ajudava esse homem a chegar na porta do templo, diariamente. Mas essas pessoas não conseguiam abençoar a ponto de colocá-lo para dentro do templo. Eles não conseguiam colocá-lo dentro do templo, é só na porta. É o máximo que eles conseguiam. Não conseguem colocá-lo dentro. E talvez você vai me dizer assim: ah, pastor, ele não podia entrar no templo porque ele era coxo. E a lei entendia ali do templo que ele era imundo, então o imundo não entra no templo. E é verdade. Mas aqui o texto não está dizendo que eles tentaram entrar no templo e foram impedidos. Ele está dizendo que eles deixaram uma porta. E eu te pergunto: você é quem? Você é esse que ajuda, mas é capaz de deixar uma pessoa na porta do templo do Senhor, casa do Senhor? Você é aquele que sabe o caminho, indica o caminho, mas não é aquele que anda no caminho como essa pessoa. Isso é ajuda. Nós temos um outro grupo, que é aquele grupo que passou por esse homem e não fez diferença nenhuma na vida dele.
Tem aquele que deixou o homem na porta, tem aquele que jogou uma moedinha na porta, mas essa ajuda não mudou a história. Todo dia ele estava lá. E todo dia ele estava lá, mostra, porque aqui diz diariamente, que ele nunca tinha o suficiente para faltar um dia. Então isso significa que tinham pessoas que passavam por ele e não davam nada. Eram indiferentes a ele. E a pergunta é: nós andamos por essas ruas de Brasília e passamos pelas pessoas indiferentes delas? Como se elas não existissem? Você já teve um momento de crise espiritual? Sabe, daquela crise que você passa e você fala assim: essa pessoa, será que ela está salva? Aquela pessoa, será que está salva? E você começa a falar assim: eu preciso pregar para ela. Eu não sei se ela está salva. E se ela não estiver? Vocês já tiveram essas crises? A gente precisa ter mais crises assim, porque nós somos a resposta de Deus a essas pessoas. Pedro e João estão indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Mas ali na porta tem um homem que mudou a história deles. E eles mudaram a história do homem. Naquele dia eles não entraram simplesmente, oraram e saíram. Naquele dia eles foram instrumentos de Deus na vida daquele homem, que naquele dia não ficou sentado pedindo esmolas, e ao final do dia aquelas pessoas voltaram, pegaram e levaram embora. Não. A história desses homens mudaram. Pedro e João entrou num tempo diferente. O coxo entrou num tempo diferente. Porque eles não simplesmente ajudaram. Não simplesmente foram ajudados. Mas eles foram bênção e abençoados. Os dois, tanto Pedro e João quanto o coxo, foram bênção e também foram abençoados. O que você quer essa noite? Você quer sair daqui com uma ajuda? Ou você quer sair daqui abençoado pelo Senhor? Porque a proposta dele para nós é nos abençoar. Então o texto diz assim, versículo 3: vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. Então ele implora a eles. E esse implorar também nos mostra que tinha pessoas que passavam reto. Então eles eram as poucas oportunidades dele receber alguma coisa. Por isso a angústia, a ansiedade do coração desse homem fez com que ele olhasse para Pedro e João como se eles fossem as últimas oportunidades dele naquele dia. Então ele implora esses homens. E Pedro, versículo 4, fitando, e aí que mexe comigo, gente. Fitar quer dizer olhar nos olhos. Você já olhou nos olhos de uma pessoa que viveu uma vida inteira desse jeito? Você já olhou? Aqui em Brasília tem algum morador de rua conhecido, famoso, que todo mundo conhece? Que tem? Não. Mais ou menos. A gente precisa olhar nos olhos dessas pessoas. O que será que você veria nos olhos dela? O que vocês querem encontrar nos olhos? Agora, para olhar nos olhos dessa pessoa, para fitar do jeito que Pedro fez, primeiro, você tem que estar disposto a sentir o cheiro dela. Você já sentiu o cheiro de uma pessoa assim? Que fica o dia inteiro ali no sol? E olha que ele era limpinho, né? Porque o que a gente entende é que se ele ia embora e voltava, quer dizer que ia para casa tomar banho e voltava. Pelo menos se imagina isso. Mas você já olhou o estado dessa pessoa? Você já teve coragem de olhar? Lá na rua, nas ruas de Campinas, tinham pessoas que elas tinham uma doença que fazia com que a pele
apodrecesse. A pele virava um negócio assim, inchava, virava um negócio assim, parecia casca de jacaré, assim, horrível. E ela fazia assim, para ela pedir, para ela implorar, o jeito dela implorar era deixar aquilo exposto, para a gente ver aquilo lá mesmo, para impactar, para a gente olhar para aquilo e falar assim: não é possível. Aquela casca grossa, horrível, aquela ferida fedida, você sentiu o cheiro de longe. E aquela pessoa sentada no meio da própria urina, gente. No meio da própria urina, roupa molhada, poça da urina. E ali do lado de tudo isso, ela pegava algumas migalhas que ganhou, comia. E do mesmo jeito ela estendia a mão para você. Você já se imaginou sentando do lado dessa pessoa? Porque foi isso que Cristo fez conosco. Ele não teve nojo de nós. A gente precisa celebrar onde nós viemos, para a gente agradecer onde nós estamos. Nós somos filhos, nós fomos restaurados, abençoados. A gente precisa ser grato. A gente precisa ter um motivo de gratidão para estar aqui essa noite, agradecendo ao Senhor de todo o coração. Eles olham, Pedro olha para esse homem, fita nos olhos e fala para ele assim: olha para mim. Porque essa é uma outra característica, perda de identidade. Se você olhar nos olhos dessa pessoa, dessas pessoas que moram na rua, você vai ter dois tipos de reação, normalmente. Nenhum outro. Normalmente só dois. Um tipo é o que esse homem fez, é a pessoa desviar o olhar de você por vergonha. Outro tipo é a pessoa levantar e avançar em cima de você por raiva. Por que você está me olhando? Você está me julgando? Quem é você? Você nem abriu a boca. Quem é você para me julgar? Você fala assim: nossa, mas eu não falei nada. Ou se olha nos olhos dela, ela desvia o olhar. Ou pior, se olha nos olhos dela e não encontra nada, porque tem um vazio muito grande. Um vazio muito grande. Uma vez eu tive um privilégio de ver renascer nos olhos de uma pessoa o brilho que ela tinha perdido. Eu cheguei para essa pessoa, olhei nos olhos dela e não encontrei ninguém lá dentro. Parece que era um lugar oco. Não tinha brilho, não tinha expressão, não tinha nada. A única coisa que tinha naquele rosto era um anseio para falar assim: o que ele vai me dar? Igual esse homem. Mas quando eu virei para essa pessoa e falei assim: qual o seu nome? Parece que o lugar vazio foi preenchido. O olhar dela acendeu uma luz só de perguntar o nome. Você já perguntou o nome dessas pessoas? Alguém já teve a oportunidade de perguntar o nome de um morador? A nossa sociedade agora deu um jeito mais polido de falar de um morador de situação de rua. Você já perguntou? Já teve essa oportunidade de perguntar o nome de uma pessoa como essa? Ele vai falar o nome, o sobrenome, o nome do meio. E se você der um pouquinho mais de corda, ele vai falar o nome do pai, da mãe, do tio, da tia, do irmão, da irmã. Porque naquele momento acende uma fagulha e ele se lembra que ele é uma pessoa, coisa que ele esqueceu há tanto tempo. E você sabe quando que a gente esquece? Quando nós somos tratados de maneira diferente. Não somos tratados como pessoas. As pessoas fazem isso conosco. Elas tiram a nossa humanidade. A gente não pode perder isso. Cristo Jesus não. Então o texto diz que Pedro olha para eles e fala assim, para ele, né? Versículo 6. O 5 diz: olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aí no 6 Pedro olha e fala para ele assim:
A esperança dele está no dinheiro, para ele comprar alguma coisa que vai acabar daqui a pouco. E Pedro olha para ele e fala assim: não tenho. Alguém já te pediu alguma coisa que você não tem? Nossa, como é bom. Um dia eu estava chegando em casa, encostei o carro de Varginha, terça de manhã, encostei o carro na frente de casa. Vi um cara andando pela rua, ele me viu e já atravessou. Eu falei: ele vai pedir, eu não tenho. Dito e feito. Viu, você não tem um negocinho? Eu falei: cara, acabei de chegar. Não tenho nada. Acabei de chegar. Eu queria comida. Nem tenho casa, não tenho nada pronto, não tenho nada. Aí você pode falar assim: ô pastor, você podia dar um pacote de macarrão de boa qualidade, gente, papai. O cara mora na rua, ele vai cozinhar um macarrão onde? Ele queria comida pronta. Eu não tinha. Eu fiquei olhando para aquele cara e aí ele baixou a cabeça e saiu do meu coração. Eu falei: Senhor, horrível. É horrível. Não, perdão. A sensação pior do mundo é você querer ajudar e não poder. E esse homem, eu acho que naquele momento que Pedro falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, esse homem falou assim: bom, esse aí é mais um que vai entrar no templo para fazer as suas orações, ir embora, e está tudo bem, vou esperar o próximo. Mas gente, como eu comecei falando, nós somos pessoas que encontram uns nos outros uma segurança, uma família. Isso significa que nós podemos ajudar uns aos outros. Isso significa que nós temos como ajudar uns aos outros, porque isso vem de Deus para nós. E é isso que Pedro fala aqui, gente. Pedro não parou na ajuda, Pedro foi para a bênção. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Aí eu pergunto, muitas vezes a gente olha para essa cidade cruzilha, vê a sua necessidade e a gente pode ajudar, porque nós somos o povo de Deus e tem Deus em si. O Espírito Santo habita em nós, fonte inesgotável de amor, de poder, de graça. Ele é o próprio Deus morando em nós. Cristo Jesus anda conosco, Ele é o próprio Deus andando conosco. O Pai está no trono governando, é o próprio Deus governando sobre nós todas as coisas. Agora, será que a gente olha para a cidade de Cruzilha e fala assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada mais? Será que a gente não tem nada para oferecer para essa cidade, para esse povo sedento? Porque, gente, uma coisa é fato: se nós não estivermos aqui, porque só aqui há essa presença de amor, graça. Aqui que eu falo é na casa do Pai, é na presença de Deus. Eu não estou falando desse prédio, eu estou falando da presença de Deus. Esse lugar deixou de ser um prédio a hora que nós começamos o culto. Ele se tornou a casa do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? A gente tem que entender que nós estamos na presença santa de Deus. E Ele é um Deus de amor, por isso que nós não fomos destruídos, porque nós somos pecadores. E Ele é santo. E nós não ficamos lá fora como aquele homem. Por quê? Porque um dia alguém olhou para nós e deu muito mais do que coisas, muito mais do que ouro e prata. Alguém apresentou Jesus para nós. E aqui eu quero te apresentar uma questão. O homem não podia entrar no templo, mas não significava que Deus não poderia vir à sua presença. Pedro não levou o homem para o templo. Pedro trouxe
Cristo à vida desse homem. Isso nós podemos fazer. Amém, igreja? Nós podemos levar Cristo a qualquer lugar dessa cidade. Nós podemos. Qualquer lugar dessa cidade. Qualquer lugar dessa cidade. Qualquer casa dessa cidade. Nós podemos levar Cristo lá. Qualquer casa. Como assim? Tem casa que a pessoa da casa não vai me deixar entrar, mas vai deixar você, porque ela te conhece. Ela não vai me deixar entrar porque ela não me conhece, mas ela vai deixar você entrar porque ela te conhece. Por isso que nós somos um povo. Porque onde eu não posso, você pode. Onde nós não podemos, o outro pode. É assim que Deus trabalha, tornando-nos úteis. Você percebe que Pedro e João estão juntos, mas quem fala é Pedro, mas João faz parte, mas Pedro fala, e João não é menos que Pedro por causa disso. Cada um tem o seu papel. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Nessa frase, gente, Jesus pregou o Evangelho. Jesus trouxe luz ao Antigo Testamento, a aliança de Deus em Abraão, ao coração desse homem. Jesus disse a esse homem da eternidade. Essa pequena frase não se resume a levante e anda simplesmente, mas resume a toda uma pregação da palavra de boas novas, dizendo a esse homem que hoje há salvação na sua vida. A ação desses homens aqui na porta do templo mostra o cumprimento da ordem do Senhor Jesus, fazer discípulos, porque o texto diz que eles colocam a mão nesse homem. O texto diz assim, olha, eles falam, Pedro diz, não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas no versículo 7 diz assim, e tomando pela mão direita, ele fez o que, gente? O levantou. Aquele homem intocável foi tocado por Deus e tocado pelos seus discípulos. Ou seja, nós vamos precisar tocar nesse povo. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Às vezes a pessoa que nós precisamos pegar pela mão, levantar, está dentro da nossa casa, desanimada, acomodada, e nós precisamos ir até ela. Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Às vezes ela até quer, mas não consegue. Às vezes ela até quer, mas não consegue. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, eu quero ir na igreja, mas a hora que vai chegando o horário de ir para a igreja, eu não sei o que acontece, eu não consigo. Me bate um desânimo, me bate uma ansiedade, me bate um medo, aí as coisas são diversas. O que ela precisa, gente? De alguém que a incentive. Hoje, nós encontramos mais pessoas nos chamando para ir à academia do que nos chamando para ir para a igreja. Vocês sabem disso? Mas a academia é uma ajuda, ela é necessária, mas é ajuda. Ela vai tratar o corpo, só o corpo. Mas precisa convidar para ir para a igreja, gente. Precisa convidar para ir para a academia, mas precisa convidar para ir para a igreja. Precisa convidar para ir para o restaurante, mas precisa convidar para ir para a igreja. Precisa convidar para ir para a praia, mas precisa convidar para ir para a igreja também. A gente convida para muitas coisas, mas às vezes a igreja não faz parte desse leque, ou uma palavra chique que o povo gosta de usar, desse portfólio, dessas opções. A igreja não faz parte. Mas olha só o que acontece.
Pedro toma pela mão, ele se coloca e o levanta. E Deus faz o resto, gente. Imediatamente os seus pés e tornozelos fizeram o quê? Se firmaram. Gente, ficou muito claro nesse texto. Eu gosto muito desse texto porque é muito claro. A parte de Deus e a nossa parte. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, mas eu não entendo qual é a minha parte e a parte de Deus. Esse texto é claro para mim. A parte de Pedro, pegar na mão e levantar. A parte de Deus é firmar o corpo desse homem. E o texto é muito específico, ele diz: os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Esse era o problema físico desse moço. Esse problema foi curado por Deus. Gente, preste bem atenção. Se tivesse ali os profissionais da área da saúde, eles iam contra Pedro. Imagina pegar o moço com tais deficiências e levantar para ele ficar em pé. Você está atrapalhando o desenvolvimento do corpo, você está deixando ele mais torto do que já está. E um monte de comentários, um monte de críticas. Mas Pedro toma, levanta pela mão e Deus faz imediatamente o resto. Porque Pedro estava tomado pela presença do Espírito Santo. E isso me chama a atenção, sabe por quê, gente? Porque Pedro não está tomado pela presença do Espírito Santo porque ele entrou no templo e agora que está saindo. Não. Pedro chega ao templo tomado pela presença de Deus, pelo poder de Deus. E aí a pergunta é: como que nós saímos de casa para vir para a igreja? Nós saímos de casa para vir para a igreja como se nós fôssemos um balão vazio, na esperança de receber o ar para ele poder inflar? Ou nós já viemos para a igreja entendendo que nós somos templo do Espírito Santo? Nós estamos aqui para oferecer a Deus o culto agradável ao Senhor de todo o nosso coração. Porque se a gente vem como um balão vazio, a gente vai sair murcho. Porque a gente não vai contemplar a presença de Deus. A gente vai ficar lá do lado de fora, vendo a porta formosa de um templo formoso que eu não conheço por dentro. Porque eu sou coxo desde o meu nascimento. E coxo não entra no templo por ser imundo. Já pensaram nisso? Mas a ação de Deus na vida de Pedro e João, e através da vida de Pedro e João, alcançando a vida desse homem, fez o quê? Encerrando. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles. Então agora eles não simplesmente colocam o coxo para dentro, mas eles entram com o coxo. O que o texto diz? O que a palavra do Senhor nos diz? Discipulado é o quê? Andar com o discípulo no caminho do Senhor. Então eles entram, todos entram no templo. E a manifestação da graça de Deus é notada pelos demais. Os demais olham e falam assim: peraí, gente, aquele cara não é o cara que fica sentado ali na entrada? Eu fico imaginando o diabo, eu gosto de viajar um pouquinho nos pensamentos. Eu fico imaginando o outro falando assim: deu real para ele hoje mesmo. Aí eu fico para aqueles mais desconfiados: rapaz, ele não era coxo nada, passou a perna em mim, está andando, como assim? E aquele outro falando assim: não, ele é coxo, eu conheço a família dele, desde que ele nasceu, ele era coxo sim, não enganou você não. Pô, mas como não enganou, você está andando agora, está até pulando. E aquilo mexendo com aquelas pessoas dentro do templo. E falando assim: rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Eu fico imaginando essas coisas acontecendo. E o meu coração se enche de alegria, porque o mesmo Deus dessa época é o Deus de hoje. E eu fico imaginando isso acontecendo essa noite, né? Nesse culto. Um coxo se levantando, ou um coxo, um ex-coxo, entrando ali, pulando, e a gente falando assim: rapaz, esse não é aquele.
Vendo Luiz Paulo aqui, Bruno. E a gente falando assim, esse cara não era aquele que estava alterado por causa da bebida e agora está aqui, dando glórias ao Senhor. Meu coração se enche de alegria, porque eu vejo que é possível acontecer ao final desse versículo, Mateus, põe no 10, por favor. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe aconteceu. O testemunho de vida desse homem trouxe medo ao coração desse povo. Medo, temor de Deus, falando assim, gente, Deus é coisa séria. Deus é coisa séria. E gente, um dia eu fui tocado por Deus e eu fui assim. Entrei no templo, pulando, saltando, de alegria. E eu não posso esquecer disso. Porque quando eu esquecer disso, eu vou me tornar uma pessoa que vem ao templo, passa pelo necessitado à porta, entra, faz seu ritual e vai embora, satisfeito como sacerdote levita naquela passagem que Jesus contou do bom samaritano. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser pessoas corajosas para compartilhar aquilo que nós temos com aqueles que não têm. Amém? Amém? Amém. Que Deus nos encoraje a voltar para casa e às vezes está lá dentro da nossa casa esperando. A gente ter essa coragem de falar assim, olha para mim, olha nos meus olhos. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Porque às vezes a gente fica trabalhando, entrando cedo, saindo tarde, para tentar deixar algumas coisas para os nossos filhos, para pôr comida dentro de casa para os nossos pais, para a nossa família. Às vezes a gente fica se matando e a gente não tem tempo de repartir o que é eterno. A gente fica preocupado falando assim, eu preciso deixar alguma coisa, porque quando eu morrer, o que será deles? E a gente se esquece que morrendo, se eu tenho Cristo e quando eu morrer e eu não anunciei Cristo dentro de casa, aí que eu tenho que me preocupar e dizer o que será deles? Quem vai falar para eles de Cristo Jesus? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu quero agradecer, Senhor, pelo privilégio de termos o Senhor como Senhor das nossas vidas. E o privilégio, ó Deus, de saber e reconhecer que o Senhor não só nos deu o pão, mas o Senhor nos deu vida. Não só nos deu o pão, mas o Senhor é o pão da vida. O Senhor não só matou a nossa fome e a nossa sede, mas o Senhor, ó Deus, não nos deixa nunca mais ter fome e ter sede novamente. Porque no Senhor nós encontramos a satisfação eterna. No Senhor nós encontramos tudo o que precisamos. O Senhor é a essência, o Senhor é a razão da nossa existência. Sem o Senhor nós não somos ninguém. E nós louvamos, Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa esquecer de onde nós viemos. E nós viemos de um tremendal de lama, de pecado, de perdição. Mas o Senhor nos deu vida e nos deu vida em abundância. Nós já não somos mais aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, porque o Senhor nos salvou. E tem tantas pessoas que ficaram lá, e o Senhor agora nos faz instrumento do Senhor para ir lá buscar essas pessoas, pregando o teu Evangelho, sendo capacitados no poder do teu Espírito Santo. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque agora nós entendemos a tua palavra que diz que se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós cremos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas, é o meu Senhor. E eu creio que os meus irmãos podem dizer o mesmo. Então nós cremos na salvação da nossa casa, porque o Senhor se faz presente. O Senhor, ó Deus, move céus, move terra,
em favor dos teus filhos, e a tua palavra diz que o Senhor não deixa nenhum se perder. Por isso, em nome de Jesus, a nossa família está no teu altar. E eu quero, em nome de Jesus, colocar cada um aqui no seu altar, Senhor. Que o Senhor tome a vida de cada um dos meus irmãos das residências com essa noite, Senhor. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, ó Deus. Esteja abençoando as crianças que estão lá embaixo. Esteja nos abençoando aqui em cima, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a vida, o lar, o Rubinho da Bianca, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus. Abençoe em nome de Jesus o lar do Alessandro, da mulher, seus filhos, ó Deus. Esteja em nome de Jesus abençoando a Bruno e a Natália, as meninas. Abençoe, ó Deus, a Daiane, a Laís. Abençoe a irmã Nilza, o irmão Adão. Abençoe os filhos, netos, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando, Deus. Abençoe o irmão Éder, a irmã Marlene. Abençoe seus filhos. Louvado seja o Senhor, porque eles estão aqui essa noite. Eles estão na tua casa, Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o coração, a mente de cada um deles. Abençoe, Senhor. Abençoe a Juliana. Esteja com o Teófilo onde ele estiver, Senhor. Abençoe as meninas em nome de Jesus. Esteja abençoando Mel, Vanessa. Abençoe os teus filhos. Abençoe o Walter, o Luana. Abençoe as crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, esteja abençoando o Denis, a Joana. Abençoe os filhos, o lar, Senhor. Onde cada um estiver, o Senhor abençoe cada um. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a Juliana. Obrigado, Deus, pelo seu aniversário que aconteceu amanhã. Nós cremos na sua graça, que permitirá que ela possa ter. Mas nós confiamos no Senhor e na sua vontade e entregamos a tua vontade, Deus. O Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, esteja abençoando a irmã Francisca, sua casa, a irmã Fátima, sua casa. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. O Anderson, sua vida, seu namoro, sua família. Abençoe minha vida, minha família. Abençoe meu irmão que está ali com a Juliana, Deus, em nome de Jesus. Esteja abençoando teu filho, Senhor. Abençoe sua casa, abençoe seu coração. Abençoe seus sonhos, seus planos. Abençoe os nossos irmãos que não estão aqui. Alguns estão desanimados, afastados. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe, Senhor, como estão resistentes, mas o Senhor é capaz, ó Deus, de curá-los, de tocá-los, de animá-los. Usa-nos, ó Deus, como a tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus. A tua palavra diz que a bênção do Senhor está sobre a tua igreja, ela está sobre os confins da terra, ó Deus. Abençoe meu irmão Mateus, tão precioso para nós. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, seu coração, seus sonhos, seus planos também. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, porque Ele tem se disposto nas suas mãos, tem servido ao Senhor, tem temido ao Senhor e tem buscado no Senhor, ó Deus, o socorro para a sua vida, para as angústias do seu coração, mas também tem tido o Senhor com a alegria do seu coração. Obrigado, Senhor Deus, por irmãos e irmãs tão preciosos. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite por algum motivo, esteja com eles, Senhor, e que o Senhor receba a nossa gratidão neste culto à noite. Pai, no nome de Jesus, visita cada uma das suas necessidades. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, não. Todo mundo aí. O Rubinho está bem, então vamos orar mais uma vez. Senhor, no nome de Jesus, eu ainda quero agradecer de todo o coração pelo Rubinho, pela Miriam. Perdoe, ó Deus, pela limitação, os olhos fechados, mas eu quero de coração, Senhor, pedir perdão ao Rubinho e pedir que o Senhor o abençoe, Senhor. Pedir perdão a Miriam e pedir que o Senhor o abençoe. Pedir a Deus a bênção do Senhor sobre os teus filhos, sobre o seu lar.
pedindo a Deus que o Senhor continue com eles, que eles são bênção do Senhor, são bênção do Senhor na minha vida, na tua igreja, e também bênção do Senhor nessa cidade. E eu rogo a Deus que o Senhor continue nos usando e usando cada vez mais para a tua glória, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, os guarde, nos livre do mal, e que o Senhor seja o sustento de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, Igreja de Cristo Jesus, e na paz do Senhor Jesus Cristo, no amor eterno do nosso Deus e Pai, nas benditas consolações, na unção, na presença e ação de Deus, o seu Santo Espírito habitando em nós, hoje, essa noite, aqui em Cruzília, mas também por toda a nossa vida, onde o Senhor nos levar, eternamente. Amém e amém.